Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série A 2023 começou. Galera, começou. E o Rio de Janeiro começou muito bem, obrigado. Tô gravando aqui, lógico, após o jogo do Vasco, muitos jogos no sábado, então não tinha como ver todos, e eu estou vendo o máximo de jogo possível. Depois não vejo melhores momentos, vejo o jogo na íntegra, porque eu tenho condições aqui de ver o jogo na íntegra, e mesmo com um certo atraso, eu venho aqui fazer os meus comentários, fazer a minha análise do que foi os jogos. E nesse momento vamos falar, como está escrito aí na descrição do vídeo, o jogo entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Atlético 1 no dia, né, da inauguração lá do seu estádio, ainda não teve o jogo, né, porque ainda está tendo marcação, aquilo tudo, mas um dia de muita felicidade, né, para a torcida do Atlético Mineiro por causa do seu estádio, mas não estreou com a vitória que todo mundo esperava, né? O Galo entrou para essa primeira rodada, jogando em casa para sua torcida, num dia de festa, contra o Vasco da Gama, que voltou para a Série A. Não tem um time, na minha opinião, para pensar ainda em grandes coisas o Vasco da Gama. Todo mundo sabe que o Vasco da Gama é uma SAF, mas ainda não tem time para pensar em grandes coisas, pelo menos nesse início de campeonato. O objetivo do Vasco, para mim, é o mesmo objetivo de todos os outros times que subiram. É o mesmo objetivo do Grêmio, é o mesmo objetivo do Bahia, é o mesmo objetivo do Cruzeiro. É esse primeiro ano se estabelecer na Série A. Então, o Galo era favorito. Mas o placar do jogo foi Galo 1, Atlético Mineiro 1, Vasco da Gama 2. Uma grande vitória, uma esplêndida vitória do Vasco perante o Atlético Mineiro. Foi um grande jogo do Vasco? Aí é outro papo. Eu estou falando aqui, foi uma grande vitória. Grande jogo é um outro assunto que a gente vai falar agora. É a minha análise, os meus comentários. Então, sobre esta derrota do Atlético Mineiro em casa para o Vasco, ou essa grande vitória do Vasco fora de casa perante o Atlético Mineiro, que a gente vai comentar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor vascaíno, meu amigo torcedor atleticano, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política, e nem religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá, cara. Grande vitória. Ponto. O que vale é a bola na rede. Ponto. Isso é que é a massa da torcida. Eu acho que ainda vai falar. O que importa é bola dentro da rede. Mas futebol. Vamos lá. Se você não tiver visto o jogo e for dar uma olhada na estatística, eu não gosto muito de estatística, que estatística engana muito do que foi o jogo. Tá? Mas, se você for dar uma olhada na estatística, o Vasco chutou 3 vezes em direção ao gol. 3 ou 4 vezes em direção ao gol. Dessas aí, fez 2.
O Galo chutou mais de 10 vezes na direção do gol. Chutar, o Galo chutou mais de 25 vezes. O Vasco chutar lá na frente, que não foi em direção ao gol, mas chutou, não foi em direção ao gol, o Vasco chutou 7. O Galo chutou mais de 25. Então, se você pegar a estatística, você pegar aí nas contas, o Vasco foi muito mais preciso do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro chutou 597 milhões de vezes, mas só fez um gol. O Vasco chutou 7, dessas 7, 3 em direção ao gol, dessas 3, 2 entraram. Então o Vasco foi muito mais eficiente do que o Galo. Continuando nos números, posse de bola, o Galo teve quase 80% de posse de bola. Quase 80% de posse de bola. O Galo, apesar de ter quase 80% de posse de bola, acertou quase 90% dos passes. O Vasco, com 20, 25% da posse de bola, não conseguiu acertar os... Porque o mínimo de acerto de passes, galera, para ser um futebol mais ou menos, é 80%. Você tem que acertar 80% dos seus passes. De cada 10, você acertar 8. O Vasco, de cada 10, acertava 6. Ou seja, errou muito passe. Quase que a metade dos passes que o Vasco deu, ele errava. Então, cara, se você pegar pela estatística, não era pro Vasco ter vencido. Se você for pegar pela estatística, não era pro Vasco ter vencido. Mas por que o Vasco venceu e por que o Atlético Mineiro perdeu? Primeiro, o Vasco começou muito forte, muito bem, pelo lado do campo com o Piton, e fez logo 1-0 numa jogada, bola batida, uma falta muito bem batida, fazendo um arco saindo da área em direção ao gol. Ele não fez ele não bateu uma falta fazendo a curva para dentro do gol. Ele bateu uma falta fazendo a curva saindo do gol e tirou o goleiro, o Everson, que eu acho que demorou um pouco a entender a batida na bola. E aí foi lá o Andrei de cabeça, já dentro do gol praticamente, o Andrei foi lá e fez o gol. Isso tinha 5 minutos de jogo. O Atlético Mineiro sentiu o golpe, mas foi para dentro. Foi para dentro, deu espaço. O Vasco começou a encaixar algum contra-ataque. E logo aos 10 minutos, uma bola jogada. Na verdade, acho que foi uma jogada do Piton, se eu não estiver enganado. A bola saiu da área, foi dado um chute. O chute saiu meio mascado, bateu no jogador. Acho que o Atlético Mineiro sobrou para o Lucas Piton sozinho. Ele bateu e fez 2-0 Vasco com 10 minutos de jogo. Vasco começou com uma pressão muito grande, marcando em cima. Eu acho que o Atlético Mineiro não esperava essa atitude do Vasco. O Vasco chegou muito pilhado, muito ligado. E o Galo não. O Galo, quando abriu o olho, já estava 2-0 o Vasco da Gama. Ainda com 2-0, o Galo querendo se encontrar, querendo mostrar força, indo para cima. O Vasco teve um contra-ataque que poderia ter feito 3-0. Teve chance o Vasco de fazer 3-0, aí ia matar o jogo de vez. Só que aí, a partir dos 20 minutos mais ou menos, o Vasco começou a recuar a linha, recuar, e passou apenas a se defender, não atacar mais. Atacou muito pouco no primeiro tempo, depois dos 20 minutos. Estava recuando demais, e o Atlético tentando. Aí começou a aparecer o goleiro do Vasco da Gama, o Léo. O Léo começou a aparecer, fazendo grandes defesas mesmo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então, se o Vasco ganhou o jogo, um dos fatores foi o goleiro do Vasco. O goleiro do Vasco fez grandes defesas. Então, o Vasco fez 2-0 logo no início do jogo, depois recuou demais, passou só a se defender, ou não queria mais contra-atacar, ou não estava conseguindo mais contra-atacar.
O Galo melhorou, entrou no jogo, o Hulk começou a jogar, o Paulinho começou a jogar também, e foram empurrando o Vasco para trás, foram criando oportunidades, o goleiro defendendo, tirando, o Hulk batendo falta, o goleiro pegando bem, até que no finalzinho, nos acréscimos do primeiro tempo, o Vasco toma o gol, o Galo consegue fazer o gol numa bola jogada dentro da área, que sobra lá para o zagueiro chuta, deixa eu pegar até o nome do zagueiro aqui, foi o Maurício Lemos, chuta, já estava com 50 minutos do segundo tempo, ele chuta e faz o gol do Atlético Mineiro, botando 2-1 e criando uma boa expectativa para o Galo para o segundo tempo, que com um gol a mais já feito, empatava o jogo. Então terminou o jogo, o Atlético Mineiro melhor, atacando, indo para dentro, mas esbarrando na falta de pontaria e na atuação do goleiro do Vasco. Vai para o segundo tempo, o que todo mundo imaginou, que o Atlético ia para dentro. E foi isso que aconteceu. O Vasco quase que não atacou no segundo tempo. O Vasco ficou praticamente se defendendo. Teve um ou dois contra-ataques lá, uma ou duas criações de jogadas, mas muito pouco. O Vasco ficou basicamente no segundo tempo inteiro atrás. Inteiro atrás. E o Atlético Mineiro martelando, de tudo quanto era jeito, jogando bola dentro da área, chuveirinho, como se falava antigamente, jogada pelas pontas. Tinha o Paulinho, depois botou rapaz, agora me fugiu. O Pedrinho, que era do Corinthians, botou o Pedrinho num lado. E o Atlético foi criando. O goleiro do Vasco fez grandes defesas, tanto durante o jogo todo como no final do jogo. Fez grandes defesas com a bola do Hulk, uma cabeçada. Ou seja, o Atlético martelou, mas esbarrou na falta de pontaria, chutou bastante, mas na falta de pontaria e no goleiro do Vasco da Gama. O sistema defensivo do Vasco foi mal? Não. O sistema defensivo do Vasco não foi mal. O sistema defensivo do Vasco procurou o tempo inteiro não deixar o Atlético Mineiro entrar na área. O Atlético chutou muito de fora da área. Então o sistema defensivo do Vasco não foi tão ruim. O sistema defensivo do Vasco não foi tão ruim. O problema é que o time recuou muito. Então dava espaço para o Atlético Mineiro ir bombardeando. O Atlético Mineiro bombardeou de tudo quanto foi jeito possível que o Atlético conseguia. Esse jogo não tem nem muito o que falar, porque ficou dos 20 minutos, mais ou menos, 25 minutos do primeiro tempo, até o final do jogo, basicamente um ataque contra a defesa. O Vasco jogou durante uns 20 minutos, depois o Vasco ficou se defendendo, foi basicamente um ataque contra a defesa. Então, conclui-se que o Vasco venceu porque se defendeu bem, o seu goleiro foi muito bem, e quando o Vasco atacou, que foi no início do primeiro tempo, o Vasco foi muito eficiente. Então, o que eu finalizo o meu pensamento? Quando o Vasco atacou, ele foi eficiente em fazer os gols em poucos chutes. E o Vasco foi eficiente em se defender. Foi bombardeado, o seu goleiro teve uma atuação espetacular, o seu sistema defensivo também, já que tomou apenas um gol. Então, a eficiência nos chutes para o gol e no sistema defensivo levou vantagem na falta de pontaria do Atlético Mineiro. Mas se você pegar quem é que jogou mais? Quem jogou mais foi o Atlético Mineiro, óbvio. Mas nos pontos fundamentais da vitória foi o Vasco. 3 chutes em direção ao gol, 2 entraram. Dos 10 chutes em direção ao gol, o Atlético Mineiro só conseguiu fazer 1. 7, 8, 9 foi defesas. E dessas defesas, 6, 7 foram defesaças que o goleiro do Vasco fez. Então, irmão, goleiro faz parte do time. Goleiro faz parte do time. Então, como é que a gente vai falar não mereceu? Eu acho que o Vasco mereceu a vitória. Quem jogou mais foi o Atlético. Mas não pode se dizer que o Vasco não mereceu a vitória. Fez 2 gols e se defendeu, irmão. Quem é mais time? Quem é mais time é o Atlético Mineiro. O Vasco sabe disso.
Então faz 2-0 na casa do adversário, você acha mesmo que o Vasco ia continuar atacando, ia continuar indo para cima? Óbvio que não, o Vasco ia se defender. Porque o Vasco foi para Minas na boa. A gente vai lá para ganhar, mas o Vasco sonhava com empate. Empate contra o Galo não vai ser de tudo ruim. Ganhando com 2-0, era óbvio que o Vasco ia tentar segurar. Então o Vasco fez a lógica que ia fazer com 10 minutos 2-0, depois ia tentar segurar o 2-0 o máximo que pudesse. Tomou um gol, mas conseguiu, os 45 minutos finais, segurar e não tomar mais gols. Então, parabéns ao time do Vasco, principalmente ao goleiro do Vasco, que fez uma partida espetacular. E o Galo? Acertar a pontaria, irmão. Porque se acertasse a pontaria, teria vencido o jogo. Essa é a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!